esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho para vocês sobre o gesso. Já mandei um PDF para vocês sobre o gesso odontológico lá no Classroom e mandei algumas perguntas para vocês. Então, o que eu quero falar para vocês? Vocês já tiveram essa parte teórica na sala, né? Eu passei o material para vocês, mas não deu tempo de eu explicar para vocês como é que funciona. Então, o gesso odontológico é obtido através de uma pedra que a gente chama de gipsita. A gipsita, na realidade, sofre... O que eles fazem? Eles pegam essa pedra, ela sofre um processo de calcinação e ela vai transformar-se no pó, que a gente conhece como gesso. Aquele pozinho branco que vocês já viram em muitos consultórios, a gente tem lá no laboratório de prótese, para a gente fazer os modelos, né? Já na área protética tem outras finalidades além só de fazer modelo, fazer vazamento de modelo. Então a gente precisa só os processos de calcinação. Então o que eles fazem? Eles retiram a água dessa pedra, né, através do processo de calcinação. E aqueles fornos que eles vão colocando as pedras lá dentro, eles vão calcinando, é como se eles estivessem esquentando essas pedras. A água sai de dentro dessa gipsita e vai ficar praticamente só o pó, né, sem estar hidratado. Quando a gente vai fazer o gesso, digamos assim, manipular o gesso no consultório, a gente acrescenta água. Então a gente vai hidratar de novo esse material e daí vamos ter a formação do gesso, propriamente dito, para o vazamento. Tá, então primeiro eles desidratam essa pedra, depois a gente vai reidratá-la para poder ter o gesso para vazamento. Então a gente tem basicamente alguns tipos de gesso, que eu já passei para vocês lá. Então a gente tem o gesso tipo 2, tipo 3, 4 e 5, né? O gesso tipo 2 a gente conhece como gesso comum, que é um gesso, digamos assim, mais fraco, né? Um gesso bem branquinho, uma cor característica dele que ele é branco, né? Vai diferir dos outros gessos que vocês vão ver. E só que é um material muito, muito frágil, né? É um gesso parecido com esse gesso que vocês veem, que o pessoal passa na parede, faz o teto em gesso, faz essas bordinhas de gesso que vocês estão vendo aqui, tá? É feito de gesso comum, tá? Esse gesso que usa em construção, fazer revestir drywall, essas coisas assim, é praticamente o mesmo gesso comum que a gente tem acesso nos consultórios. O problema é que esse gesso quebra muito fácil. Então, se a gente for usar ele para fazer modelos em que a gente tem que fazer peças, próteses fixas, próteses sobre implantes, estruturas de próteses metálicas, a gente já não pode usar esse tipo de gesso, porque a chance dele quebrar quando a gente está fazendo esse trabalho é muito grande. Então, a gente vai perder esse trabalho, a gente tem que chamar o paciente de volta, moldar novamente. Então, é todo um processo que a gente perde. Então, normalmente esse gesso é usado só para trabalhos assim que não são necessários uma dureza muito grande do gesso. Por exemplo, fazer modelo de estudo, vamos dizer assim. Você precisa fazer uma plaquinha de clareamento, que é um negocinho rápido para fazer, né? Você vai comprar lá daí a plaquinha de silicone, a gente vai colocar ela na plastificadora e daí só fazer aquilo. Então você pode usar um gesso mais frágil, usar tipo gesso comum, que além de ser mais barato, né? A gente vai ver que os gessos 4 e 5 são gessos bem mais caros. E eu adoro quando mando mensagem no meu WhatsApp quando eu tô gravando vídeo. E daí, a gente não vai usar um gesso caro para fazer esse tipo de trabalho, porque sendo que é um trabalho rápido. Vamos só fazer a plaquinha e não vamos usar para mais nada, né? Vamos supor que a gente precisa estudar, fazer um planejamento de uma restauração, que tem restaurações que a gente tem que planejar, a gente precisa ter uma ideia melhor, mostrar para alguém um caso, alguma coisa assim. Então, não dá para fazer com gesso comum. Para outra coisa que a gente usa o gesso comum também, vamos supor lá, preenchimento de mufla. Professora, mas o que é mufla? Vou pôr o desenho aqui para vocês, na sequência. Então, mufla é já usada mais no laboratório de prótese. O povo lá do laboratório de prótese, do técnico de prótese, usa muito gesso comum para fazer isso. Então, quando a gente vai fazer dentadura, por exemplo, uma prótese total, vou dar um exemplo que é mais fácil, a gente constrói ela basicamente toda em cera. Lembra aquela cera vermelhinha que você vê lá no consultório? A gente chama aquilo lá de cera 7. Então, ou cera utilidade. A gente constrói, faz a dentadura, basicamente em toda aquela parte. E daí o que a gente faz? A gente precisa remover essa cera para depois colocar resina acrílica. Resina acrílica, lembram lá? A gente usa para colar os dentinhos lá no nosso modelo.
E no laboratório de prótese, ela tem uma grande gama de utilidade, desde a confecção de base, confecção de próteses propriamente ditas, né? Aí diferenciando da auto, da termo, e desde próteses sobre implantes até próteses mais simples, é usada a resina acrílica. Então, para que a gente inclua essa resina acrílica, a gente precisa remover essa cera e depois transportar essa resina acrílica para dentro desse material. Então, a gente cozinha, digamos assim, as próteses lá no laboratório de prótese. Então, a gente vai usar uma mufa, que é como se fosse uma caixinha de metal, com várias peças assim. A gente monta essas peças, daí a gente põe o modelinho lá dentro, né? Já preparado na cera. E para preencher, porque é aquela como se fosse uma panelinha, uma caixinha grande. Para preencher o espaço que vai ficar sobrando, eu uso um gesso, que daí seria o gesso comum. Além dele ser mais barato, ele é menos resistente, porque depois eu vou precisar tirar a prótese lá de dentro. Se eu colocar, por exemplo, um gesso muito resistente, eu não tiro a prótese nunca mais de lá. Então eu tenho que usar um material barato que seja fácil para mim, para eu poder remover essa prótese lá depois. Então o gesso comum é usado para basicamente isso. Eu não uso eles para trabalhos protéticos, que vai ter várias etapas. Eu não uso ele para trabalhos protéticos que eu precise ter um detalhe muito grande, né? Por exemplo, eu vou fazer uma faceta, vamos supor assim, uma faceta, lente dental, vocês gostam muito desse termo. Vou fazer lentes dentais, eu não vou fazer em gesso comum, né? Eu vou fazer um gesso mais elaborado. Então ele é praticamente para isso, para preenchimento de mufla, para eu fazer, por exemplo, uma cópia do modelo. Por exemplo, se eu fiz um modelo, mas eu quero fazer uma cópia para eu testar um tipo de material, eu testar um tipo de escultura, eu vou fazer com gesso comum. Fazer plaquinha de silicone, plaquinha de clareamento, um modelinho, por exemplo assim, um aparelhinho ortodôntico que não seja muito elaborado, uma plaquinha que o paciente vai usar aí por 10 dias, alguma coisa assim, e que de preferência eu não tenho outro gesso, por exemplo, eu tenho só o comum no consultório, eu posso usar o comum, ok? Então esse é o gesso comum. A característica do gesso comum é que ele é muito quebradiço, então não esqueçam, ele é cor branca, mas se for colorido não é comum, já começa por aí. E outra coisa é que ele precisa de uma grande quantidade de água para ser manipulado. Então a gente vai ver lá que a gente vai ter o gesso comum, que é o tipo 2. Aí a gente tem o gesso tipo 3, que é o gesso pedra, que a gente conhece. Que é um gesso... existem gessos coloridos, gesso de pedra colorido, tipo amarelo. Às vezes até um verdinho você vai achar. Mas na maioria ele é cinza. Se ele puxar para o branco, ele vai ser cinza. O gesso pedra já é um gesso mais resistente. Ele tem uma grande utilização na odontologia. Você pode, com gesso pedra, a gente usa para fazer base de dentadura. Assim, não vou usar para fazer a base, eu vou fazer o modelo em gesso pedra para eu poder. Lembra que eu moldei para vocês lá? Eu moldei o modelo, que seria meu paciente, eu moldei o paciente com alginato. Então, o gesso que eu vou jogar dentro daquela moldagem de alginato vai ser o gesso pedra para eu obter a impressão positiva. Né? Então, esse modelinho vai ser feito em gesso pedra, serve para fazer base, então vai servir de modelo para estruturas metálicas de PPR, algumas próteses fixas, digamos assim, provisórios, você pode fazer com gesso pedra, aparelhos ortodônticos, contenções, plaquinhas de Hawley, expansores, disjuntores. Eu posso fazer base para dentadura, né? Quando eu vou fazer uma dentadura, eu uso gesso pedra. Então, por exemplo, eu moldei um paciente que quer fazer uma prótese total. Aí, eu peguei o modelo dele. Qual gesso eu vou usar para vazar esse modelo? Eu vou usar o gesso pedra, tá? Vou usar o gesso pedra porque é um gesso que ele é resistente. Não é um gesso muito caro, né? Ele é mais caro um pouco que o gesso comum, mas é um gesso muito caro e não possui tanta distorção com relação ao gesso comum e não é tão frágil também. Então, ele vai aguentar o processo lá de cozimento, vai aguentar o processo de temperatura de forno, vamos dizer assim, de forno talvez não, de forno cerâmico ele não vai aguentar, precisa de um gesso protelado. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer prótese parcial removível, que são aquelas estruturas metálicas, ele aguenta bem a estrutura. O processo de fundição, me fugiu a pergunta, não é o processo de forno, o processo de fundição ele vai aguentar bem também, né? E dependendo do forno, eu falo de forno cerâmico, porque nós temos fornos cerâmicos que vão até 1000 graus, tem uns que chegam a 3000, 4000 graus, então, de preferência na cerâmica, quando é um trabalho bem mais caro, a gente faz um gesso mais elaborado, mas vocês vão ir pra frente. Então, gesso pedra, próteses removíveis, dentaduras, provisórios, aparelhos ortodônticos,
a gente vai usar o gesso pedra. Na maioria dos consultórios, o gesso pedra é amplamente utilizado, tá? Então é um gesso normalmente cinza, às vezes tem colorido, da Asper principalmente, mais amarelo. Ele não é uma qualidade muito boa, digamos assim, os coloridos. É mais legal o de cor cinza. Eu não sei porquê, mas seu corante dá alguma diferença na manipulação, mas eu só sei que ele não fica muito legal quando a gente manipula. O modelo não é uma qualidade tão boa assim, né? Aí a gente tem também da Asper, o cinza, o amarelo. Em alguns casos você vai achar assim, eu quase não vejo mais, mas é verde ou azul também tem da Asper, mas é mais comum o amarelo. Então esses são o gesso pedra. O gesso pedra, todos eles derivam da... O que difere é o processo de calcinação deles, todos eles são derivados da gipsita. E a qualidade do gesso, né? O forno de aquecimento que vai determinar a qualidade do gesso. Como que determina a variabilidade dessa dureza é de acordo com o processo de calcinação. Depois da temperatura que eles usam no forno de calcinação, eles vão determinar a qualidade do gesso, né? Então isso vai depender disso aí, do processo de calcinação, que a gente vai ter a qualidade do gesso mais resistente e menos resistente. Então a gente tem lá gesso tipo 2, gesso tipo 3, né? Então o 2, a gente contar assim, 2, 3, 4, 5... Quanto o número mais baixo, 2 sempre vai ser mais fraquinho. Quanto maior o número, 4 e 5, a gente vai ter um gesso mais resistente, né? Aí a gente tem lá também gesso 3, gesso tipo 3, gesso pedra. E a gente tem gesso tipo 4 e gesso tipo 5. São os chamados gessos paratroquéis, que a gente chama. O gesso tipo 4 ou tipo 5... são aqueles gessos coloridos que vocês veem no consultório. Normalmente eles já vêm numa embalagem mais legal, assim, uma embalagem mais chique. Às vezes uns vêm na embalagem, uns potes plásticos, mas são gessos bem mais caros. Vamos fazer uma tabela de preço, assim, vamos supor que o gesso pedra custa aí, tá na faixa de uns R$4 o quilo, né, o da Asper. Um gesso pedra aí para troquel tipo 4, tipo 5, ele já tá saindo na faixa de uns R$25, R$30. Então é uma diferença de preço grande, né? Então normalmente a gente não usa o gesso tipo 4 e 5 para moldar, fazer um vazamento de modelo, um modelo total, digamos assim. Vamos supor lá, você não vai fazer um aparelho ortodôntico, uma contenção, você não vai vazar com um modelo com um gesso desse valor, que aí vai ser muito caro, né? Pelo preço que a gente custa para confeccionar um aparelhinho desse. Vamos supor, nessa faixa, uma plaquinha de silicone também você não vai fazer o vazamento de gesso com um modelo para troquelado. São gessos muito resistentes, são gessos que têm alta resistência à quebra e alta resistência à temperatura. Por isso são indicados para fornos cerâmicos, aplicação de cerâmica, aí para fazer facetas, queima de porcelana e assim por diante. Então, normalmente, o que a gente faz? Um preparo. Quem já viu aí preparo de faceta, vamos pegar o exemplo das lentes dentais, que tem bastante casos aí na internet que vocês veem aí de preparo. Então o que eles fazem? Desgastam, por exemplo, lá vamos fazer com de canino a canino. Desgasta todos os dentes, né? E a gente vai moldar o paciente para poder fazer as facetas, né? Fazer as lentes. Então daí a gente vai lá, canino de 13 a 23, vamos supor. Desgastou todo mundo, aí vão ficar os dentes desgastados. Aí eu vou troquelar o modelo. O que é troquelar o modelo? É como se eu fosse cortar em partes o modelo. Então eu tenho que separar cada dente separadinho, vou fazer um quebra-cabeça do modelo. Então eu vou ter lá o 13, o 12, o 11, 21, 22, 23 separadinhos. Então vai ser um modelo troquelado, um modelo articulado. Então eu consigo remover todos os dentinhos desse modelo como se fizesse um quebra-cabeça, como se fizesse um encaixe. Eu consigo remover. Vou postar a foto aqui para vocês na edição do vídeo. Aí eu consigo tirar um por um, porque eu preciso fazer as proximais dessa faceta, eu preciso fazer como é uma prótese fixa, não que os outros trabalhos não sejam, mas precisa que seja muito bem elaborado, principalmente que são desses anteriores, a margem entre a prótese e o dente precisa ficar muito bem feito, são trabalhos protéticos extremamente finos, extremamente delicados, são muito bem elaborados, então eu preciso ter um jeito de tirar esse dente do modelo para que eu possa enxergar ele de todos os lados. O protético poder fazer tanto a vestibular, a palatina, a mesial distal, com uma grande facilidade, né? Então eu recorto esse modelo, troquelo eles assim. Então eu vou fazer troquéis.
Então, isso eu vou usar aqui um gesso tipo 4 ou 5, porque eu preciso fazer um gesso resistente para que eu possa cortar esse modelo em partes, para que eu possa troquelar, para que eu possa pegar esse troquelzinho e colocar no forno de cerâmica, porque como ele vai ser muito manipulado, eu vou virar para cá, virar para lá, virar para cá para fazer um trabalho mais elaborado, eu preciso que seja um gesso resistente. Então eu vou fazer tipo 4, tipo 5. Tá? Eu não vou usar um gesso comum, muito menos um gesso pedra. Tá? Porque ele não vai resistir. Daí tá lá no meio do trabalho, quebra o modelo, quebra a incisal, quebra uma pontinha, faz uma bolinha. Você não vai completar lá de qualquer jeito com cera, por causa que você vai ter uma interferência muito grande no resultado do seu trabalho. Você precisa que os modelos, que o resultado do trabalho seja perfeito, porque é um trabalho muito minucioso. Não é um trabalho tipo uma dentadura que depois você pode acertar no desgaste. Eu não deveria. Mas digamos, há essa possibilidade. Você não tem como pegar uma lente cerâmica e depois, sei lá, uma lente de silicone desgastar no contorno na broca e tentar acertar. Não precisa ser um modelo muito bem elaborado. Tá? Então já o trabalho é tão criterioso que já começa aí no planejamento do modelo. Tá? Então, tipo 4, 5 são para essas utilidades, hein? Próteses mais elaboradas, implantes, próteses sobre implantes, nessa finalidade. Então, próteses, normalmente as próteses mais, vamos dizer assim, maiores não, as maiores, total, removível, provisórios, aparelhos ortodônticos, gesso pedra. Gesso comum, eu uso mais preenchimento de mufla, alguma coisinha que seja rápido, né? Até um provisório até dá, dependendo do tipo de provisório, só uma unidade até dá. Uma coisa rapidinha que você precisa fazer de um dia para o outro, você só tem aqueles gesso consultório, até dá. Ideal que fosse o pedra, o preenchimento de mufla. Aí, o 4 e 5 já são para fazer esses troquéis, esses troquelados. 4 e 5, que são os chamados Dura-Rock, Aerostone. Então, todos que terminam em Rock, você vai ter lá, a marca comercial terminada em Rock são os gessos, o Durone, são gessos tipo 4 ou 5, que já o próprio nome já condiz com eles serem mais resistentes. Outra coisa que é muito importante, agora que nós vamos falar, em questão de manipulação, tá? Quando a gente fala em alginato, lá falei pra vocês, a reação de presa, a gente chama de gelificação. Então, quando o alginato muda daquela, não é fase líquida, daquela fase mais pastosa para daquela fase borrachosa, digamos assim, não é borrachosa, mas só pra vocês entenderem, daquele tipo, aquela geleia, né, aquela borracha, a gente chama que ele gelificou. O gesso, a gente fala que ele tomou presa, não é que ele endureceu, ele tomou presa. Então, o gesso toma presa e o alginato gelifica. Isso é importante que vocês saibam. Os termos técnicos são muito importantes para vocês terem conhecimento, para vocês terem com que se respaldarem mais para frente. Não vou falar, o gesso endureceu, o alginato endureceu, ficou duro, tomou presa. Não. Então, gelifica e não solidifica, ele tomou presa, né? O gesso tomou presa. Uma coisa importante vocês saberem. O alginato sempre vai primeiro a água, né? E depois a gente acrescenta o pó. Na questão do gesso é a mesma coisa. A gente vai primeiro pôr a água e depois o pó. Só que com o gesso é bem mais difícil de você fazer isso no consultório do que você fazer com o alginato. O alginato é fácil, você coloca lá, você tem um medidor de pó, um medidor de líquido, que é padrão, medidor de água. É padrão para todos os alginatos. Não que para o gesso também não seja, mas é bem mais difícil você medir o pó do gesso. A água até que não seria tanto, mas o pó é complicado. Porque o que a gente tem de recomendação, de especificação para manipulação do gesso é assim. Então, gesso comum, a gente utiliza 50 ml de água para cada 100 gramas de pó. Agora, pensa lá, quem que tem uma balança no consultório para medir 100 gramas? Né? Nem no laboratório de prótese a gente não acha. Então, é difícil quem tem. O ideal seria, claro que seria. A gente teria uma qualidade de gesso, pense bem, se você padroniza, é que nem eu falo para vocês de material de manipulação de materiais, seja ele qual for, ionômero, cimento, IRM, cimento resinoso, o que for. Se você tem uma padronização de medida, você tem um material com qualidade, padronizado, e seguindo as especificações fabricantes. Agora, se para uma medida de ionômero você põe um tanto, para outra você põe um tanto, para outra você põe uma gota, para outra você põe 3, para outra você põe meia, você não tem a padronização. Aí você tem uma qualidade diferente em cada manipulação que você faz. Né? Então, o ideal é que você padronize. Então, o ideal seria 100 gramas de gesso comum para 50 de água. Agora, como é que a gente ensina o pessoal a manipular? Na faculdade a gente aprende, ou nos próprios cursos que eu já dei aula no próximo ensinar. Você pega 100 gramas de pó, mede, pesa 100 gramas de pó, pega um copinho d'água desses
copo d'água descartável, mede 50 ml e faz com que eles tenham essas padronizações. Ah, professora, mas é chato. Mas no começo é legal fazer assim, porque você vai saber qual é a consistência ideal do gesso. É muito mais fácil você manipular, principalmente quando você nunca manipulou, com as medidas, seguindo as especificações do fabricante. É a mesma coisa se você fazer um bolo. Se o bolo de chocolate está escrito lá, 2 copos d'água, 1 ovo, 3 ovos e um copo, uma colher de azeite, você não vai fazendo o olho isso aí. Quem já fez o olho sabe que não dá certo. Por exemplo, vou pôr mais um pouquinho de farinha, vou pôr mais um pouquinho de azeite, um pouquinho mais de água, acho que vou pôr, e não dá certo, nunca fica igual. Então, se você não segue a receita, não dá certo. Aí você tem que ir no olho. E para você ter no olho, você tem que ter uma experiência anterior de manipulação. Então, para quem nunca manipulou, é muito difícil fazer. Então, o ideal que seria você siga as recomendações. Então, vamos lembrar lá. Eu vou pôr aí gesso comum, 100 gramas de pó para 50 ml de água. Ok? Gesso pedra, 100 gramas de pó para 33 ml de água. E gesso tipo 4 ou 5, que é o gesso para troquel, para cada 100 gramas de pó, 18 ml de água. Então, é muita pouca água no gesso tipo 4, tipo 5, que vocês têm no consultório aí. O pedra também. O pedra já é um pouquinho mais, né? 33 ml, um pouco. Então, pensa que 100 gramas, se fala assim, 100 gramas é pouquinho. Não é não, gente. Dá um copo tipo americano, assim, cheio mais um pouquinho. Então, não é pouca quantidade de pó, não. Normalmente você nunca vai usar essa quantidade no consultório se for usar um troquel, um modelinho, uma coroa, alguma coisa assim. Então a gente manipula muito pouco. E quando manipula pouco, por exemplo, vamos supor lá que você vai manipular 10 gramas de gesso, você vai usar 1,8 ml de água. É muito pouco. Muito pouco. 1,8 ml, isso aqui de água, numa seringa de 5 ml. Muito pouquinho. Então, pra errar, o gesso 4, 5 é muito fácil. Deixa põe água, põe pó, põe água, põe pó. E não dá certo nunca, fica muito aguado ou muito duro. Tá? E enche de bolho o gesso. Mas o gesso tipo pedra, então o que a gente faz? É ideal que você, quando for manipular as primeiras vezes, faça essa medida: 100 gramas de pó, 33 ml de água, ok? Para vocês entenderem qual é a consistência que tem que ficar. A consistência é quase a mesma do alginato. Você tem que puxar ele na espátula e ele ficar um tijolinho, sem precisar cair. Não pode ficar muito duro, porque senão vai encher de bolha e você não vai conseguir espalhar ele no modelo. E nem muito mole, porque senão vai ficar muito quebradiço. Lembre sempre que quanto maior a quantidade de água, menos resistente fica o material. E quanto menos quantidade de água, mais difícil fica da gente fazer o vazamento do modelo. Tá? Vai ficar muito cheio de bolha, não vai escorrer, vai ficar um modelo distorcido, ok? Outra recomendação que vocês têm que ter lá. Então, quanto mais duro for o gesso, quanto maior for a dureza dele, menos água vai ser adicionada. Então, veja lá, gesso comum vai 50 ml, gesso pedra vai 33 e o gesso gesso para troquel vai apenas 18 ml para cada 100 gramas. 100 gramas é bastante pó, gente. É bastante. Dá um grau quase pela metade, assim. Às vezes dá um pouquinho mais, dependendo do tamanho do grau que você tiver lá também, né? O ideal é que você espatule ele com uma espátula de metal, porque é um material já mais pesado para espatular que o alginato, para você agregar mais essas partículas de pó. E que o ideal é que você colocasse antes a água e colocando o gesso aos poucos para ir absorvendo ele na água, tá? Você tem um tempo de trabalho relativamente bom no gesso. E se ficar muito aguado é relativamente grande e começa a vazar para tudo quanto é lado no modelo. Então é ideal que ele esteja uma consistência boa. Né? Não acha muito mole, senão escorre tudo para fora. Você não consegue fazer o modelo. Você tem aí uns 5, 6, uns quase 5 minutos, se você fizer ele se estiver numa temperatura boa, ambiente, uns 4, 5 minutos para vazar o modelo, bem tranquilo. No gesso pedra. O gesso para trocar um pouquinho menos, mas vai depender da quantidade de água que você coloca também. Lembra lá, o gesso é que nem o alginato. Quanto maior a temperatura, mais rápido ele toma presa. Né? Não endurece, toma presa. No alginato gelifica. Então, quanto mais quente estiver no ambiente, mais rápido ele vai tomar presa. Outra, quanto mais frio tiver, mais vai demorar. Então, se tem aquele problema que você ainda não está sabendo vazar, usa água gelada. Pega água gelada lá no bebedouro e põe com água gelada. Outro negócio legal também é que se você, por exemplo, eu quero que tome presa rápido, porque eu preciso fazer esse modelo rápido, o motoboy vai passar daqui a pouquinho e eu preciso mandar esse modelo. Você pode usar raspas de gesso do outro modelo. Por exemplo, no modelo antigo que você tem lá, você raspa o gesso, raspa o modelinho já pronto, o modelinho antigo que você tem lá, raspa ele, e aquele pozinho raspado você adiciona junto, é um pouquinho sal, viu? Como se fosse uma pitada de sal.
adiciona lá no modelo, dentro do grau lá que você está espatulando o gesso, ele vai acelerar a presa do gesso. Dá para pôr sal também, mas cuidado em não pôr sal, porque a quantidade de sal, se você adicionar muito sal, você vai ter uma interferência na propriedade do gesso, vai deixar ele mais quebradiço. Então, o ideal é que você não coloque sal. Tem muitos laboratórios que usam sal, dependendo do trabalho que você vai fazer, não é indicado. Se for um trabalho muito minucioso, não coloca, tá? É melhor você colocar raspa de gesso, porque é da mesma propriedade do outro material, digamos assim, e ele vai tomar presa mais rápido. Às vezes o próprio, vamos supor, mesmo no laboratório de prótese, onde vaza muito modelo, e vamos supor que não limpe o grau direito, fica aquele gesso no fundo do grau, aquele gesso do fundo do grau, que já é raspa do outro vazamento anterior, também vai interferir na presa do gesso, acelerando esse, tá? Então essas foram algumas considerações que eu tinha para fazer sobre o gesso para vocês. Espero aí que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, manda aí nos comentários, ou manda lá no Classroom, manda no WhatsApp para mim. E não esquece, deixa o like, curta,